Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus amigo, Jesus companheiro, que a sua luz preencha os nossos corações nesta noite, Senhor. E que os nossos espíritos amigos, nossa equipe espiritual que sempre nos acompanha, disponibilize os fluidos necessários para serem ofertados nos trabalhos de passe dessa noite. Que esses fluidos possam trazer para nós alívio para as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Eu sou, na Casa do Caminho, trabalhador também nas quartas-feiras, então eu estou vendo aqui muita gente conhecida.
É muito legal isso daí, viu? É muito bom. A gente mata um pouquinho a nossa saudade de todos. O nosso tema de hoje é o passe. Desculpa, a prece, né? Um tema bastante recorrente. Na verdade, desde que o homem evoluiu no seu pensamento, conquistou o sentimento, passou a fazer as reflexões, ele passa a usar a evocação, a prece, para se comunicar com aqueles que ele considerava divinos, a fim de encontrar respostas, né, que ele não conseguia entender por si só. E assim foi através dos séculos. O homem foi evocando. E no Antigo Testamento, se recorrermos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que naqueles tempos há uma comunicação muito intensa entre o homem e Deus. Bastante intensa. E é também lá no Antigo Testamento que nós vamos conhecer o livro dos Salmos, que data mais ou menos de 1400 e alguma coisa, 1440, 1450, antes de Cristo. O livro dos Salmos é uma coletânea, são 150 capítulos de orações, cânticos e louvores. É um livro tão fundamental em termos espirituais e morais que ele é reconhecido pelo cristianismo, mas também pelo judaísmo e também pelo islamismo. Aliás, se recomenda que a leitura dos Salmos seja feita um salmo por dia, em voz alta, e depois faz uma reflexão. Mas é no Novo Testamento, com o advento de Jesus, que nós vamos conhecer melhor a riqueza da prece. Jesus, aquele Espírito puro, nossa referência, o nosso modelo, vai usar com frequência a prece para falar com o Pai. E Jesus usa a prece para rogar, para pedir, para louvar. Nos seus momentos mais difíceis, mais solitários, nos seus momentos finais, Jesus se vale da prece para falar ao Senhor. E Jesus nos ensina, através dos seus discípulos, a como fazer a prece. E já nos deixa uma grandiosa oração, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso de cara nos apresenta Deus, não como o Pai dele, Jesus, mas como o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai. E Jesus já faz aí uma grande revelação. Somos todos irmãos espirituais. Aliás, a prece do Pai Nosso é considerada por muitos estudiosos como a síntese de todo o Evangelho. Na doutrina espírita, nós recebemos muitos esclarecimentos sobre a prece. Kardec, com a equipe espiritual que o acompanhou no seu trabalho de codificação da doutrina, reconhece grandemente a importância da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos, os 2 últimos são dedicados totalmente à prece, sendo que o último deles, de número 28, é uma coletânea de preces, de todos os tipos, para várias situações. Mas exatamente o que é a prece? Para que serve a prece? Como devo fazer a prece? Olha, não é incomum termos dificuldade em fazer uma prece, tanto isolados como em público. Muitas vezes nós ficamos insatisfeitos com a prece que fazemos, com as palavras. Outras vezes nem sequer conseguimos fazer a prece, nós desistimos. No entanto, o Livro dos Espíritos nos diz claramente: orar é pensar em Deus, é se aproximar de Deus, é colocar-se em comunicação com Ele. Para entender bem isso, a gente precisa deixar de lado algumas crenças que a gente adquiriu, principalmente aqueles que se aproximam, como eu, dos 100 anos. Nós somos ensinados que Deus está aonde? Lá no céu. Bom velhinho, está distante, mas olhando com cuidado, cuidando de todos nós. E também nos avisaram: olha, esse Deus castiga, hein? Pode castigar. Vocês se lembram, né? Se você não comer toda essa comida, Deus castiga.
Se você brigar com seu irmão, Deus castiga. Se você falar palavrão, Deus castiga. Não foi assim? Porém, lá na Gênese de Kardec, nós somos informados que Deus não é aquele senhor isolado, solitário. Não. Deus está em toda parte. Deus está em todas as suas obras. Está na natureza, está em mim, está em você. E todos nós estamos plenos de Deus, estamos preenchidos, saturados de Deus. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus está presente. Então, a grande questão que nos resta é a comunicação, como nos comunicarmos com Deus. E nós fazemos isso através da prece. E para impressionar, nós queremos palavras bonitas, frases bem feitas. Alguns fazem até um belo discurso. Vira até palestra. Outros, talvez pela idade de Deus, acham que ele não está escutando bem e fala bem alto, gritam, né, na sua prece. Tem aqueles que tremem a voz. Tudo bem, mas não precisa. Vale lembrar Jesus no Sermão da Montanha, quando recomenda que ao se orar, não devemos fazer como aqueles hipócritas que se reúnem nas sinagogas e nas praças e oram em pé para serem vistos pelos outros. Ele recomenda que a oração deve ser feita no seu quarto. Não é o quarto moradia aqui, mas é o quarto interno, do nosso mais íntimo sentimento. Ele diz, ora no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, se afasta, se abstraia do dia a dia, do cotidiano, se livra dos teus medos, dos teus males, das tuas aflições e fala em secreto, diz Jesus. Fala em secreto com o Pai, que Ele também te ouve em secreto e te atende em secreto. Mas a nossa prece quase sempre é exagerada e pior, vem carregada de expectativas, de realizações externas. Nós queremos sempre que os nossos desejos se realizem, seja na saúde, no dinheiro, no amor, no outro. Ou seja, nós queremos que se mudem as circunstâncias. Mas pode ser que tudo que está nos ocorrendo, que está nos afetando, seja exatamente aquilo de que precisamos. Pedimos pelo outro, mas pode ser que aquilo que porque ele passa é necessário para o seu ajuste. Na verdade, queremos falar com Deus, mas não ouvimos a Deus. Eu diria que o aspecto fundamental da prece é ter o efeito, não naquela circunstância externa, mas em nós, mudar a nós. E a prece terá como efeito o nosso fortalecimento, o nosso preparo para que possamos lidar melhor com aquilo que nos aflige. A prece vem fortalecer o nosso mundo interior. A nossa visão, o nosso enxergar como humanos que somos é muito curta, é pequena, é imediatista. Sequer entendemos que tudo passa por Deus e que Deus é amor absoluto. Então, não há fardo que não possamos carregar. Pode doer, mas não é castigo. Pode pesar, mas não é punição. Podemos não entender isso, podemos não entender esse tipo de justiça, mas é exatamente a prece que nos vai dar, 3 palavrinhas poderosas. A prece vai nos dar força, coragem e resignação para tirar os melhores ensinamentos dos desígnios divinos. Jesus também ensina que na prece não é necessário falar muito, pois não será pela quantidade, diz ele, não será pela quantidade, pela multiplicidade de palavras que seremos atendidos. Há algum tempinho atrás, até com alguns aqui do nosso grupo, eu ouvi numa palestra de Haroldo Dutra uma historinha sobre Madre Teresa de Calcutá. Diz que ela estava sendo entrevistada e o repórter perguntou a ela, Madre, você quando fala com Deus, diz o que para ele? Ela olhou e respondeu, nada.
eu só escuto. Aí o repórter mandou outra. E Deus? O que é que fala para você? E ela disse, nada. Ele só escuta. A prece é isso. Nós não precisamos de palavras. É suficiente pensar em Deus. Ele estará nos ouvindo. E no seu silêncio, ouça o que Ele está lhe dizendo. Eu estou vendo aqui muitas mães. Eu tenho certeza, conheço algumas, mas eu vejo muitas mães por aqui, hoje, nesta sala. Então eu quero perguntar. Uma mãe precisa, por acaso, que o filho diga para ela que está doente, que está necessitando de algo, que ele está sofrendo? Não, não. Para a mãe é suficiente olhar para o filho e ela já sabe do que ele precisa. A minha mãe, aliás, dizia que quando eu abria a porta, ela já sabia como eu estava chegando. É isso. Com o Pai, com Deus, não é diferente. Deus sabe do que necessitamos. Mas nós queremos que ocorra tudo do nosso jeito. Mas pode ser que Deus tenha outros planos. Mas como já falamos, será que eu estou realmente aberto para esses planos? Eu estou aberto para aceitar o que me reserva os desígnios de Deus? Eu estou preparado? Ou quero apenas ver as minhas necessidades serem atendidas, os meus desejos serem acolhidos? E melhor, tudo no meu tempo. No plano divino, nada é por acaso. Nada é sem razão. Mas nós desconhecemos essas razões, não é mesmo? A nossa vista é curtinha, nossa memória também, o que representa, que pode representar 30, 40, 50, 80 anos diante de toda a eternidade. Nós somos espíritos imortais. Quantas coisas nós já deixamos para trás? Quantas coisas nós já fizemos que não sequer nos lembramos hoje? Jesus, em algumas ocasiões, ele afirmou: pedis e obterás. Ao pé da letra, fora do contexto, pode levar a conclusões erradas. A gente sabe que não é assim, não é? Mas Jesus, olha, conclui essa frase recomendando, ao lado de pedir, que devemos buscar e bater. Para pedir, é necessário ter fé, necessário ter confiança e amor no coração. Não dá para falar com Deus sem amor no coração. Agora, pedindo, é necessário buscar, ou seja, Jesus coloca ação no pedido. E ao recomendar bater, fica claro a necessidade de perseverar, de insistir, de ter constância. Esse é um aspecto que necessita muito da nossa reflexão, a necessidade da ação. Ora, se a prece não vai mudar as circunstâncias externas, se eu não devo esperar milagres, se a prece trabalha o meu interior, o que é que se espera de mim mesmo, né? Ação? Sim. Agora, repare que ação está dentro de oração. Oração, orar e agir. Hora da ação. Oração. Para encerrar, eu queria refletir um pouquinho sobre uma frase do Pai Nosso, da prece do Pai Nosso. Quando Jesus nos diz, não nos deixeis cair em tentação, Ele está dizendo, não nos deixeis cair quando estivermos em tentação, quando estivermos em provas, porque elas virão. As provas são inevitáveis. Elas estão no contexto desse planeta. Me ajuda então, Senhor, para que eu tenha força moral, força física e força espiritual para suportar ou resolver os meus problemas. Se a prece nos dá os recursos divinos, será o meu esforço que vai permitir o uso desses recursos para a minha felicidade. Hoje a gente fala muito aí em eficácia, né? Então, se usarmos bem, a prece será uma vacina com 100% de eficácia. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.